Olá, seja muito bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast oficial do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, vamos dizer assim. O Dia do Médico, essa profissão incrível que cuida da gente, que salva a nossa vida quando a gente precisa, né? E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Mariana Gomes, que é a nossa coordenadora do Centro Médico, não é isso? Explica pra gente como que funciona o seu trabalho, né? Muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. É um prazer muito grande estar com você aqui, especialmente nesse episódio, né, que fala da minha profissão. E eu sempre falo para todo mundo que eu amo ser médica. Eu acho que eu estou na melhor profissão do mundo, então eu considero para mim o meu presente de Dia do Médico é estar aqui com você. Hoje eu estou no Centro Médico como coordenadora médica lá. Eu sou médica de família, eu tenho outras especialidades também. Fiz acupuntura e fiz clínica da dor. Ainda faço ambulatório de dor crônica, mas fico numa parte na gestão também, auxiliando os processos assistenciais do Centro Médico. Que legal, seja muito bem-vinda. Faz quanto tempo que você trabalha no hospital ou no Centro Médico? Eu estou aqui na rede há 4 anos, mais ou menos, 4 anos e pouquinho. Ah, já é da casa, né? Já se formou na faculdade. Faz isso. Bom, enfim, vamos começar o nosso assunto propriamente dito, falando sobre qual é o papel do médico. Nossa, o papel do médico, sob que ponto de vista do paciente, da sociedade, o médico tem muitos papéis, né? Sim, assim, além das prescrições de tratamento, do acolhimento, né? Qual que é? Justamente até isso, né? O que a gente fala quando a gente fala de um diagnóstico e de um tratamento, né? Porque às vezes a gente pensa imediatamente em eu dizer que você tem tal doença e te passar um determinado remédio, mas até para isso, se a gente for pensar direitinho, o que isso envolve? Compreender a pessoa como um todo, a vida dela, a narrativa de vida que ela vem construindo. Então, você dar um diagnóstico, dar um tratamento e traçar um plano com a pessoa vai muito além de só dar um nome para o que ela tem. Às vezes, até dar um nome é bastante importante para a pessoa saber o que tem, mas vai muito mais do que isso. Quando a gente fala especificamente de tratamento, vai muito mais do que só para passar um medicamento. Então, o médico ele tem que ter muitas outras habilidades, além de só saber sobre doenças e sobre medicamentos, né? Uhum. Eu estava conversando contigo aqui nos bastidores, né? Que antigamente o médico ele tinha muito... a profissão de médico era muito mais respeitada, né? Quando você falava, esse aqui é um médico, só falar que era um médico já trazia um respeito. E hoje o que a gente acompanha nas notícias é o contrário, é as pessoas faltando com respeito com o médico, sendo violentos, né, quebrando tudo, sim, não acreditando, né, na profissão, né? Então, como que você avalia essa situação? Você acha que é culpa, sei lá, das falhas médicas, ou se isso é um problema na sociedade? Como você avalia essa situação? Eu acho que esse é um fenômeno bem complexo, né? Acho que tem realmente um esgarçamento das relações sociais como um todo. As pessoas andam mais agressivas em diversos ambientes, não é só no ambiente da saúde, né? Então, acho que existe realmente essa questão social bem importante. Acho que existe hoje uma certa ineficiência dos serviços de saúde também, que as pessoas confundem ainda muito com uma relação de consumidor, né? A saúde como um bem de consumo. Então, às vezes, há muito equívoco com essa relação, inclusive com o médico, que lá pelo Código de Ética Médica deve ser uma relação de fiduciária, que eles dizem, uma relação de confiança mútua. Sim. Mas as pessoas confundem muito como uma questão de consumo mesmo. Então, acho que passa por tudo isso. Acho que também quando você é maltratado, desde a recepção, ou desde, né, você acha que você não é tratado devidamente, isso acaba reverberando lá quando você está na frente do médico, né? Claro que profissionais com dificuldade existem em qualquer profissão. É que sim, talvez a profissão médica seja uma profissão mais delicada porque lida com as pessoas numa situação de vulnerabilidade, né? Sim. E qualquer decisão pode definir a vida ou a morte de alguém, né? Isso, ela está ali numa situação mais vulnerável mesmo, né? Então, com todos os afetos mais exacerbados, né? A gente tem que ter esse olhar.
E às vezes pega um profissional que também está desgastado, está cansado, né? Porque às vezes é isso, você vem de uma série de plantões, porque aí a gente vai entrar em outras questões, que é o sistema de remuneração também, que vem ficando muito diferente, né? O médico já teve uma remuneração que permitia que ele descansasse mais, estudasse mais, né? Então essa remuneração vem diminuindo, que faz com que as pessoas tenham muitos plantões, muitos empregos. Acaba ficando muito cansado, Então, né? o que a gente vê é que médicos também têm um índice de burnout grande, é a profissão que mais infarta. Então, tem, assim, vários pontos de vista que a gente pode ter. Não é um fenômeno simples ou que tem uma causa única, né? Sim. Então, às vezes, chega uma pessoa vulnerável, com afeto exacerbado, que já sofreu uma série de dificuldades até chegar ao consultório médico, encontra um profissional em burnout ou cansado, de vários plantões, às vezes com problema familiar, porque somos humanos também, né? Sim. Então, a gente cria ali um cenário perfeito para uma situação de estresse. De estresse. Né? De crise. Nossa, que isso é muito forte, né? Porque você vem falando sobre todo esse contexto do médico, né? Que muitas vezes a pessoa que está lá na frente não sabe, né? Às vezes está com um problema seríssimo em casa, na família, e o paciente não tem como saber disso. Porque eles esperam que você esteja sempre bem, sempre sorrindo para atendê-lo, né? Exatamente. Agora, falando o oposto um pouquinho, o que significa na prática, né? Oferecer um atendimento acolhedor, né? Para você mostrar, fazer um comparativo, né? Como seria um atendimento ruim, como você falou, que vai explodir ali, acontece um problema de crise. E qual que é o oposto disso? Como seria o atendimento, como oferecer um atendimento acolhedor para o paciente? Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que entender que ali é um encontro entre duas pessoas. Quando eu estou atendendo alguém, quando é uma consulta, quando alguém me procura, são duas pessoas que vão se encontrar. Uma com saber técnico e outra com saber sobre si mesma, sobre o que sente, sobre, né? Então são duas pessoas que ali vão trocar o que sabem sobre aquela situação e tem que se estabelecer ali uma relação de ajuda. Sim. Mútua, né? Porque eu vou oferecer ao médico o que ele precisa para me ajudar melhor, que são as informações que eu tenho, as medicações que eu tomo, o que eu sinto, e ele vai me oferecer o técnico, o conhecimento que ele tem para me ajudar. Então, acho que isso ajuda a gente a acolher, porque quando a gente vê que são dois seres humanos ali se encontrando e que aquilo é um encontro para se estabelecer essa relação de ajuda, isso já humaniza o cuidado, né? Já torna o cuidado mais acolhedor. Sim. E você pronto para entender e acolher a pessoa integralmente e ela também entendendo que ela está com uma outra pessoa ali. Agora, uma curiosidade minha, né? Porque a gente sabe que para você saber uma causa de doença, geralmente você precisa de exames médicos, laboratoriais, né? Sim. O que acontece hoje é que muitas vezes a medicina não tem esse prazo para você aguardar o exame e tal, e acontece que a gente passa o sintoma e o médico vai remediar, né? Então, assim, como você vê esse papel da importância dos exames para o diagnóstico? Você acha que isso é importante? É importante. É inegável, né, que os avanços, inclusive tecnológicos da medicina, fizeram a gente viver mais, viver melhor, né, não morrer de determinadas doenças. Então, isso é inegável. A tecnologia agrega muito à medicina. Mas não é só isso. Como eu sou médica de família, Sim. eu tenho um viés que a gente, como está na porta de entrada, às vezes no ambulatório, a gente recebe muitos pacientes que têm que a gente chama de sintomas inespecíficos. Eles sentem muitas coisas, mas que não se encaixam necessariamente num diagnóstico, né? Porque, claro, que tem doenças que só pelo que a pessoa me diz que ela sente, eu já posso medicar. Acho que isso é uma questão que você perguntou. Mas tem pessoas que vão ter sintomas que não cabem num diagnóstico e vão ter pessoas que têm, que se chama em inglês de medically unexplained symptoms, que são sintomas não medicamente explicados, né? Que eu não necessariamente consigo explicar por que a pessoa sente aquilo. Então, a gente tem que ter um olhar diferente, porque nesses casos não adianta eu ficar pedindo um monte de exame, porque eu não vou agregar um cuidado melhor a essa pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa sabedoria de expandir o nosso horizonte e o nosso olhar para pensar em outras hipóteses ou em outros fatores desencadeantes
que não necessariamente só o sintoma, né? Às vezes a gente fica ali muito no biológico, e o ser humano não é só biológico, ele é bio, psico, sócio espiritual. Então a gente tem que agregar essas outras visões. Mas eu não sou daquela galera que é contra a tecnologia, não. Acho que a tecnologia agregou muito pra gente, né? Mas a gente não pode perder esse braço mais humanístico da medicina, né? Tá, e a gente está falando justamente sobre isso, né? Como que a escuta ativa pode auxiliar, então, para você saber exatamente o que a pessoa tem? Como essa escuta ativa é importante, como ela deve ser usada e trabalhada? A gente interrompe as pessoas muito cedo na consulta médica. Tem estudos sobre isso, né? Que dizem que às vezes em 16 segundos o médico interrompe o que a pessoa está dizendo. Eu sou de uma escola que a gente deixa pelo menos ali os primeiros 5 minutos a pessoa falar livremente, né? A palavra com a pessoa. E tem estudos que mostram que, em média, uma pessoa vai falar durante 1 minuto sem parar. Então, a gente também tem muita pressa ali no dia a dia, né? Com certeza. Uma fila de pacientes. Uma fila enorme, tem essa lógica da produtividade, que por um lado a gente entende, porque as instituições têm que ser sustentáveis, têm que produzir, mas por outro lado a gente precisa de um pouco de tempo para ouvir, né? A escutativa é um processo de ouvir também o que a pessoa tem a dizer, porque muitas vezes a pessoa te dá o diagnóstico quando você ouve. Se você ouvir o suficiente sem dirigir imediatamente, ela te dá o diagnóstico de mão beijada num tempo muito menor, se você for pensar em 1 minuto ou 2. É claro que tem as pessoas que aí também, se você deixar elas falando, elas falam muito, e aí às vezes você precisa direcionar, né? Porque tem muitas questões para discutir numa consulta só. E eu sempre digo para os meus colegas, às vezes, quando ficam aflitos com isso, eu falo, confia na longitudinalidade, que você vai acompanhar essa pessoa por muito tempo, que é um fator importante também para um cuidado de boa qualidade. Ele acompanhar sempre com o mesmo médico de confiança dele, porque você não precisa resolver tudo num encontro só. A gente não está falando, é claro que numa situação de emergência vai ser um pouco diferente. Uma situação grave, aguda, você tem que resolver aquilo. Você não vai perguntar o que isso quer dizer para você, ou fale mais sobre esse seu infarto, né? Ali você vai resolver aquela situação pontualmente. Mas quando a gente está falando de um outro momento, né? Você tem que confiar que você vai ter vários encontros com aquela pessoa. Talvez você não vai ter uma consulta de 1 hora, né? Mas você vai ter vários encontros curtos e ao longo do tempo você vai conhecendo essa pessoa melhor. Sim, interessante. Como que funciona a rotina médica? Você falou um pouquinho sobre plantões, né? A gente estava falando um pouco sobre isso. E, atualmente, como é que funciona a rotina médica sua ali no centro médico? Cada médico vai ter uma história para te contar diferente, dependendo do que gosta, da carreira que escolheu, né? Eu, quando escolhi a medicina de família, a gente escolhe ficar mais no ambulatório, né? A gente não fica tanto com o paciente internado. Eventualmente pode dar plantão na emergência, mas não é a atividade principal, porque eu gosto muito de contato com pessoas e de conhecer pessoas. Então, eu gosto muito dessa característica de acompanhar a pessoa por 5, 10 anos, né? Já tive a oportunidade em trabalhar com pessoas muitos anos e é isso que me encanta. Eu gosto desse processo do encontro ali e dessa relação mesmo médico-paciente de confiança. Então, a minha rotina atualmente no ambulatório de dor é atender pessoas que têm dores há muitos anos. Muitos meses, muitas semanas, mas a grande maioria vem com dores há muitos anos. Que é uma coisa complexa, mas muito bonita, porque você vê pessoas que já passaram por diversos lugares, diversos serviços, diversos profissionais. Então, é uma situação delicada também, porque elas chegam ali com muita expectativa. Então, você tem que ter um ajuste de expectativa muito grande, né? Elas acham que, às vezes, ali é o último lugar que elas vão chegar. Então, trabalho com atendimento dessas pessoas, que é muito recompensador também. E aí você trabalha todos os dias da semana? Como é que funciona? A tua rotina é muito cansativa? Eu trabalho todos os dias da semana. A minha rotina, você sabe que
Talvez quem olhe de fora diga que é cansativa, mas eu gosto muito. O trabalho me nutre também. Eu não tenho só cansaço do trabalho. O trabalho me alimenta muito. Eu acho que também tem alguns pacientes que vêm para tratar a gente. Sim. Não é só a gente que trata os pacientes, né? Sim. Então, ali é um ambiente que eu aprendo tanta coisa. Então, eu me alimento muito do meu trabalho. Então, eu não vejo assim só como... Assim, cansativa. Sim, é recompensadora. É demais. Agora, é bom demais ser médico. Sim, você está falando sobre humanização, né? Sobre acolhimento, sobre empatia, né? Sim. E a gente percebe que você é assim, né, doutora? Agora, o que você aconselharia para um médico que trabalha num plantão, por exemplo, que fica ali com aquela fila de pacientes para ser atendidos, com casos graves, que talvez não tenha tanto essa humanização, né? O que você diria para um médico assim, um conselho, quem sabe? Eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente está ali para dar o melhor que a gente pode dar naquela situação. Então, acho que vale essa reflexão. Eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer por essa pessoa. Acho que a gente tem que nutrir a nossa calma e a nossa tranquilidade. Eu sei que às vezes isso é difícil. Eu também já trabalhei em realidades que eu atendia... Já trabalhei no SUS e eu atendia 18, 20 pessoas numa manhã, o que para mim era muita coisa. Sim. Então, mas eu acho que ainda assim você pode entender que você está ali num encontro com uma outra pessoa que está... Eu sempre penso assim, numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, que você vai fazer o melhor. Acho que a gente, quando eventualmente é agredido ou só levam fora, né? Porque isso acontece bastante. Você não levar aquilo para o pessoal. Você entender que às vezes isso fala mais da pessoa, mais da situação que ela está do que de você. Então, tentar não ser reativo nesse momento, não levar para o lado pessoal. Acho que a gente pode significar de outra forma. E que, eventualmente, terapia ajuda também, né? Todos os profissionais às vezes precisam. A gente tem que ter um espaço, né, para falar aquilo ali, né? Sim. Agora, tu só citou uma situação que eu fiquei pensativa. A gente sabe que os médicos, eles têm um dever de atender todas as pessoas. Mas os médicos, você pode tirar essa dúvida pra gente. Os médicos podem escolher não atender alguém? Podem, claro que podem. Isso, inclusive, está no Código de Ética Médica. Quando qualquer uma das partes, né, o paciente pode já escolher não ir mais ao médico, mas quando o médico percebe que ele não tem condição de se estabelecer uma relação médico-paciente segura, né, assim, baseada na confiança, ele pode não atender mais aquele paciente desde que o atendimento àquele paciente esteja assegurado de alguma forma. Ele não pode ficar desassistido sem médico nenhum, mas ele pode não atender mais aquele paciente. Ele tem, inclusive, o dever de informar o paciente que não vai mais atendê-lo. Nossa, interessante, eu não sabia disso. Porque, para mim, o dever do médico era atender todo o paciente, não importando se ele explodisse ou acontecesse alguma coisa. Inclusive, no Centro Médico, a gente tem um canal de ouvidoria que é aberto para todos, inclusive para os funcionários e inclusive para os parceiros médicos. E, eventualmente, nós temos ouvidorias de médicos contra pacientes que agrediram os médicos e solicitando não mais atendê-los. Isso acontece. Nossa, você falou em agressão no Centro Médico. Então, assim, eu fico pensando... Essa questão aparentemente está lá fora, né? Mas não está próximo da gente, né? Então, a minha pergunta seria, o que o centro médico, o hospital faz para proteger o médico? Você sabe disso? Proteger em que sentido você está dizendo? Desses colapsos, né? Desse paciente agressivo, né? Isso é muito difícil a gente falar em proteção e isso é um assunto bastante controverso, né? Tanto que agora... o CFM diz que deveria até existir em algumas situações segurança nas unidades de saúde para proteger o médico, né? Porque a gente está falando assim no centro médico de uma agressão, mas às vezes é uma agressão verbal, né? Às vezes é uma coisa assim. Em outros lugares a gente tem agressão física, né? E aí realmente a unidade tem que garantir a segurança física daquele médico. No centro médico não é assim, né? Às vezes é o tom de voz, é falar mais alto, é xingar, isso eventualmente acontece. Isso é muito difícil da gente fazer uma proteção do colega, né? Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? O que às vezes a gente faz para proteção de ambas as pessoas, né? Em outras situações, é assim, se eu tenho um exame físico mais
que eu exponho mais a pessoa, um técnico, alguma técnica acompanha, né? A gente tem agora aquela lei que as mulheres que vão sofrer um processo de sedação, né? Na endoscopia ou na colonoscopia podem solicitar um acompanhante durante o exame. Então, a gente tem isso para a segurança de ambas as partes, né? Mas essa proteção de agressão verbal é difícil de fazer, né? Doutora, na sua experiência, que tipo de atitude pode auxiliar nessa confiança entre médico e paciente? Que tipos de atitudes podem fazer com que esse elo seja mais fortalecido? Eu acho que existem habilidades que são treináveis. A gente acha, às vezes, que isso é muito intuitivo, né? Mas tem habilidades que dá pra gente treinar. Principalmente habilidades de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, né? Além de um genuíno interesse pelo que a pessoa tá falando. Você tá aqui comigo, eu começar... eu começar a batucar, ou começar a olhar, né? Então, eu acho que, assim, estratégias de comunicação, olhar para a pessoa, ter interesse, né? Eu acho que isso tudo ajuda a estabelecer essa relação de confiança. Hoje, às vezes, a dificuldade que a gente tem é que tudo tem que ter registro, né? E eu tenho uma aposta, ou pelo menos espero, que a tecnologia ajude até nisso. A gente tem que ficar menos registrando no computador e olhando para a tela, e mais tempo olhando para a pessoa que está com a gente, para estabelecer um relacionamento mais próximo mesmo. Tá. E assim, o acolhimento, ele pode ajudar a pessoa a aceitar o tratamento melhor? Sem dúvida. O acolhimento e você entender, porque assim, um plano de cuidado só vai funcionar e a pessoa só vai aderir se fizer sentido para ela. Então, não adianta eu dizer o que é bom para ela se isso não faz sentido para ela. A gente vê isso, por exemplo, em modificação de estilo de vida, que é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir adesão. Então, aquilo tem que fazer sentido para ela. Muitas vezes a gente está falando de doenças crônicas que não vão ter cura, que ela vai usar medicação para o resto da vida. Aquilo tem que fazer sentido para ela também. Porque é difícil. Você imagina você ter que tomar remédio todo dia da sua vida durante 40, 50, 60 anos. Às vezes isso é difícil mesmo. Sim. Então, acho que tem que fazer sentido e ela tem que entender que ali é uma parceria que está se formando, né? Nesse momento, você pensa também em como é importante você olhar aquele paciente como um ser completo, como um todo, né? Sim. Porque você tem que pensar nele como a família, como um paciente, como amigo, e por aí vai, né? Qual que é essa importância? Fala um pouquinho pra gente sobre a importância desse olhar atento ao paciente como um todo. Eu vou te dar um exemplo bem didático, assim, bem para a gente entender. Por exemplo, eu posso dizer para você, perguntar a você, você faz atividade física? Agora Aí não. você me diz, não. Aí eu tenho que falar para você, não, você tem que fazer atividade física porque você tem que acumular 150 minutos de atividade física toda semana, ficar falando, te catequizando nisso. Mas eu não sei como é a sua rotina, não sei quantos filhos você tem, do que você está dando conta, se você passa 3 horas no trânsito para chegar no seu trabalho, se você tem dinheiro para pagar a academia, se a academia é perto da sua casa, o que você dá conta de fazer? Imagina uma pessoa que leva 3 horas para chegar no trabalho e 3 horas para chegar em casa, sai de casa, que não é incomum. Sim. Sai de casa 4 horas da manhã e chega em casa 9 horas da noite, tem que cozinhar para os filhos, deixar a marmita pronta para o dia seguinte. Adianta eu ficar falando para ela, você tem que fazer atividade física, tarará. Não, a gente tem que conversar de outra forma. Tá bom, o exercício físico não dá para você fazer nesse momento, mas como é que a gente pode deixar o seu dia mais ativo? Dá para você usar a escada? Dá para você saltar um ponto antes do ônibus ou do BRT e ir caminhando para o seu trabalho? Dá para a gente, combinado no horário do almoço, você fazer determinados alongamentos? Assim, porque não adianta só ser prescritivo sem saber. Ou a posologia de um medicamento. Eu preciso que você use esse medicamento 3 vezes ao dia. Mas a pessoa 3 vezes ao dia não consegue usar aquele medicamento. Porque aí vai ter que levar para o trabalho, vai esquecer. Ou eu ajudo ela a fazer uma estratégia que ela consiga tomar 3 vezes ao dia. Então, vamos deixar uma caixa no trabalho, uma caixa em casa. Ou eu escolho um outro medicamento com uma posologia mais confortável, né? Então, assim, tudo isso eu tenho que alinhar à vida da pessoa. Não adianta eu só, o remédio é esse, ou o que você tem que fazer é isso. Mesma coisa de alimentação, se eu for falar. A pessoa tem condição de manter uma alimentação X, Y, tudo isso eu tenho que ver como um todo. Às vezes mora numa área que é muito violenta, não consegue fazer uma caminhada porque tem medo de ser assaltada. Então, tudo isso a gente tem que entender a pessoa como um todo.
Você comentou um pouquinho sobre a importância de você olhar no olho da pessoa, né? Tipo, eu tô no meu notebook aqui, né? Vamos pensar um pouquinho. A tecnologia vem para somar em todas as áreas, né? E a gente vê, inclusive, a inteligência artificial ajudando na descoberta de vários procedimentos e tal, e remédios, inclusive. Acho que eu vi no Fantástico alguma coisa do tipo, que a tecnologia está ali para ser um aliado, né? E você falou que é a favor da tecnologia, né? Agora, como a gente vai conciliar, né, a humanização com a tecnologia? Como você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Eu quero aqui até recomendar a quem se interessa, né? Tem um livro muito interessante de um autor chamado Eric Topol, um cardiologista que estuda muito o emprego da tecnologia na medicina, que se chama Deep Medicine. Não é um livro novo, não, mas acho que não está traduzido para o português. Que ele fala justamente como a tecnologia vai humanizar o cuidado. Mas imagina nesse exemplo que você deu. Estou aqui de frente ao meu notebook, quero te olhar no olho. Hoje já tem ferramentas de IA que ouvem a consulta, fazem um resumo e transcrevem para você. E você pode ir ditando o exame físico que você está fazendo enquanto você está examinando os achados que tem ali, o exame, tudo, e ela vai colocar o registro no prontuário. Então, isso eu estou aqui conversando com você, um exemplo, né? Sim. Ela está nos ouvindo, como você faz às vezes resumo de reunião, também já é assim, né? A gente faz uma reunião, ela resume e te dá uma ata. Então, isso poupa muito tempo do médico, de trabalho administrativo. Hoje a gente tem estudos mostrando que o tempo que os médicos gastam em trabalho administrativo é absurdo, e é tempo que deveria estar sendo dedicado ao cuidado. Então, eu acho que a IA pode agregar. Acho que o médico do futuro bem próximo, né? Eu gosto da figura do centauro. É um médico que é meio tecnologia, meio humano. No seguinte sentido, ele se apoia num braço tecnológico, seja para tomar decisão de qual o melhor medicamento, seja para fazer o resumo da consulta e ele está mais disponível para a pessoa, seja para ter um copiloto ali do lado dele, né? E seja para chegar a distâncias, seja para fazer um cuidado híbrido. Hoje você pode vir aqui, amanhã você não pode, a gente faz um teleatendimento, né? E eu consigo medir a sua pressão em casa, ouvir o seu coração em casa, fazer um eletrocardiograma pelo seu celular. Então, acho que a gente vai trabalhar em sistemas híbridos, né? E também os próprios equipamentos, né, para cirurgias, hoje já feitos por robôs e tal, né? Sim. Então... E eu, de fato, creio que o celular, né, o smartphone, vai virar uma outra coisa, né? Vai melhorar muito ainda, né? A gente vai só melhorar tá começando. Muito. Vai melhorar muito. Tá. A gente tá quase acabando o podcast, acredita? Tá rápido, né? Mas a gente gostaria de mostrar para você um vídeo, doutora. Nenhum curso demora tanto para formar um profissional. É necessário mais de uma década para criar um médico, para ele mesmo se sentir um médico, para ser visto como um médico. O jaleco demora a ser corpo, a se moldar na alma, a ser abotoado na personalidade. Não há nada mais valioso na vida do que o tempo. Tempo é ternura. O médico oferece o seu tempo para ser quem ele é, numa evolução infinita, numa atualização permanente. Deixará para depois a possibilidade de amores, a possibilidade de começar uma família, a possibilidade de viajar, um sacrifício por um mistério, por um chamado. É uma renúncia por um dom, para cumprir a sua essência. Por uma urgência inexplicável dentro de si. Talvez você não enxergue o que ele deixou para trás para estar agora à sua frente. Ele usou todas as suas horas disponíveis, a sua completa intimidade, para estudar, para cuidar de você, para que você possa confiar no diagnóstico, para que você tenha convicção do tratamento, entenda o que deve fazer daqui por diante para acertar o destino. Sempre dizem que a letra de um médico é feia. A fama não condiz com a realidade. Eu diria que a letra é firme, exata, de um coração bonito. Feliz Dia do Médico.
feliz. Dia do médico. Aí. Eu lavei. Então agora chegou a hora de você Fiquei comentar. emocionada. Você comentar um pouquinho. Não é fácil não, essa formação. Ali eu lembrei da formação médica, né? A gente até me emociona, a gente abre mão de muita coisa e às vezes é difícil a família entender, sabe? Com Até certeza. hoje. Por isso que às vezes é muito comum 2 médicos se casarem, porque meu marido não é médico, né? Meu esposo não é médico. E é complicado para alguém que não é entender a dedicação que exige, porque é para a vida inteira. A atualização é para a vida inteira. Você vai estudar o resto da sua vida muito. E realmente é um chamado, sabe? Uhum. Não tem uma ligação de emergência que você não atenda, sabe? Uhum. Ou um paciente seu que esteja precisando, que você às vezes não passe a noite pensando qual é a melhor forma de ajudar aquela pessoa. Então, foi dura, a faculdade foi muito dura. Vendo esse filme, eu repassei muitas coisas, assim, faculdade, residência, pós-graduação. E, de fato, eu fui mãe bem tarde, então várias coisas eu enxerguei ali. A gente vai adiando, porque você sempre quer estudar, e você quer fazer mestrado, aí tem congresso, né? E a família muda bastante a dinâmica, inclusive a dinâmica profissional, para nós mulheres mais ainda, eu acho, né? Mas vale a pena todo dia. Vale a pena todo dia. Eu acho que é um presente que Deus me deu, sabe? Eu acho que a profissão foi uma graça que eu recebi, de verdade. E teve um momento na faculdade que eu quis desistir. No meio da faculdade, quem não deixou foi meu pai. Meu pai, eu quis fazer outra coisa. Meu pai, não, você vai continuar na faculdade até o final. Porque tem momentos que a gente balança, né? No final da faculdade eu me senti bastante insegura, porque é muita responsabilidade, então você sai com muita insegurança, né? Então, mas assim, hoje eu sou uma pessoa melhor. E eu acho que cada vez mais. E foi muito importante ser paciente também, para ser Eu acho que hoje eu sou uma boa médica. Você assim, E foi muito importante passar pelo outro lado. Eu também já passei, eu tive filhos, né? E já tive problemas de saúde, já tive familiares, então já tive do outro lado, né? Do lado de familiar, de alguém que estava doente, muito doente. Do lado de paciente, quando eu tive meus filhos. E eu acho que o parto, para mim, foi a sensação, até hoje, que eu tive de estar mais fora do controle, porque a gente que é médico, a gente gosta de ter muito controle, né? A gente acha que tem controle, né? Mas eu vi que eu estava numa situação ali que qualquer coisa poderia acontecer, né? Comigo ou com meus filhos, né? Então, saber, muitas vezes, é pior, né? Então, isso também me fez ver o outro como eu atendo de outra forma, entender o lugar que ele está de outra forma. E também entender a confiança que ele deposita no médico, né, de outra forma. Entendi isso mais visceralmente, né? E isso mudou minha prática médica, mudou. É muito diferente você falar de amamentação para alguém de você amamentar. Do seu peito fissurar, de você sentir a dor. É muito diferente, né? De você... Mas por isso que eu acho que é um presente, né? Porque Deus me deu essa chance de estar nos dois lugares e de ajudar outras pessoas, né? Então... é um privilégio. É um privilégio. E que mensagem você deixaria para os médicos com quem você trabalha nesse dia tão especial? Pode olhar para essa câmera. Resgatem aquele motivo que fez vocês escolherem a medicina todo dia. Talvez você seja uma pessoa que esteja cansada, que esteja duvidando se deve continuar na medicina, mas volte àquele sentimento. Por que você faz o que faz todo dia? Volte à sua missão de ajudar os outros, sua missão na saúde, e ore bastante, porque você é muito especial e Deus está com você nesse caminho, no seu ministério na saúde. Legal! Obrigada pela participação, doutora Mariana. Esse assunto foi assim tão importante, tão emotivo, até eu fiquei emocionada, porque assim é uma profissão que realmente se doa, né? Então, parabéns pelo seu dia,
né? Obrigada. Parabéns por toda essa dedicação tua na coordenação, né, do centro médico ali. E a gente espera ver a senhora aqui novamente para outro podcast, quem sabe sobre outro assunto, né? E a gente vai encerrando esse podcast com esse depoimento seu. E nós chegamos ao fim de mais um podcast, dessa vez falando sobre este assunto, esse dia tão importante que é o Dia do Médico. Nesse Dia do Médico, então, parabéns para você, médico. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por essa profissão tão importante. Parabéns pelo seu dia. E você que acompanha o nosso podcast de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. A gente se encontra, então, no próximo podcast.